Boa tarde, turma. Hoje iremos falar sobre a ortoépia e a prosódia, que elas são duas áreas da gramática relacionadas com a fonologia e a fonética. Elas tratam da correta pronúncia e acentuação das palavras. Vamos conhecer um pouquinho delas, separadamente, cada um com sua particularidade. A ortofonia é a parte da linguística que estuda a pronúncia correta das palavras e das frases, segundo os padrões da língua culta. Divide-se em ortoépia e a prosódia, como já foi apresentado. A ortoépia é a correta pronúncia dos grupos fônicos, que são os erros cometidos contra a ortoépia, que são chamados de cacoépia, que é o antônimo da ortoépia. Vou apresentar para vocês alguns exemplos recorrentes da nossa língua, que acontece devido esse cuidado que temos na fala, que são as transições tônicas das palavras. Elas acontecem também, na verdade, ela pode acontecer de várias formas. Com a pronúncia errada das vogais quanto ao timbre. Um exemplo, a palavra certa, a pronúncia é alcova, e costumamos pronunciar de alcova, que é o som fechado das vogais. Também pode acontecer em omitir fonemas, por exemplo, cantar, canta. Acontece muito também a questão da escrita, da ortografia. Esse erro é o mais comum. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, cantar e canta, foi retirado um fonema, no caso o R. Acontece também com acréscimo de fonemas. O exemplo passado que eu falei foi da omissão de fonemas, que foi retirado. Aqui é o acréscimo, é colocado mais fonemas. Um exemplo, a palavra pneu. Pneu é escrito com P mudo e pronunciamos, um erro recorrente de ortoépia, é pneu, principalmente na escrita, também na fala também acontece. Pode acontecer também pela substituição de fonemas. Exemplo, cabeçalho, errado, cabeçário. Pode ser a troca de posição de um ou mais fonemas. Um exemplo, muçulmano. Muçulmano é a pronúncia muçulmano. Também é uma transição, uma troca. E a nasalização de vogais. Exemplo, sobrancelha, pronúncia correta. Sobrancelha, que é uma nasalização, foi acrescentado aí esse som. Aí eu coloquei também uma tabela com os erros mais recorrentes. E pode acontecer, são vários. E temos outros fatores também. Temos aí as palavras, a escrita correta, para mostrar para vocês. E os erros mais comuns, por exemplo, adivinhar, advogado, aí tem o erro, advogado, aterrissar, bandeja, pronúncia correta, bandeja, errada, colocado mais um fonema aí, bochecha, bochecha, boteco, boteco, bueiro, boeiro, que acontece sobre esses exemplos que eu já mencionei para vocês. Aí é só para vocês mesmos acompanhar a escrita correta e a escrita errada. E também temos as palavras que admitem dupla grafia, ou seja, é uma forma de facilitar até o nosso aprendizado, que pode ser escrito e pronunciado de forma diferente, sendo que é aceita as duas formas. Aí temos alguns exemplos também. Acrobata ou acrobata, acróbata ou acrobata, hieróglifo ou hieroglifo, homilia ou homilia, liquidação ou liquidação. E temos vários exemplos aí. Xerox ou xerox. E a prosódia é a parte da gramática normativa que trata da reta acentuação dos vocábulos e ainda dos fenômenos de entonação. Ela é uma palavra de origem grega
e significa o estudo do ritmo, da entonação e das demais propriedades acústicas relacionadas à fala. Ou seja, é aquelas que não podem ser identificadas na transição ortográfica. Ela cuida da acentuação tônica das palavras, ocorrendo transposição quando o acento tônico de uma palavra muda de uma sílaba para outra. Acontece muito na fala, transformando, por exemplo, uma palavra paroxítona em oxítona, como iremos ver a seguir. Aqui foi apresentado para vocês a definição, como já foi falado, está relacionado com a correta acentuação das palavras, tomando como padrão a língua considerada culta. Aí abaixo estão relacionados alguns exemplos de vocábulos que frequentemente geram dúvidas quanto à prosódia, que é o que eu falei para vocês. Ela apresenta essa transição na fala. Uma palavra paroxítona transformada em oxítona. Vejamos as palavras oxítona: cateté, condor, angá, bisté, nobel. As paroxítonas: barbárie, caracteres, cartomancia, erudito e muitas outras, como podemos acompanhar aí. E temos as proparoxítonas também: aeródromo, alcoólatra, álibi, âmago, que são pronunciadas de forma errada, como se fosse uma outra classificação, oxítono, paroxítono. E também tem algumas que o acento prosódico ele é incerto, que é o que eu mostrei para vocês no slide passado, que é aceito das duas formas, Oceania e Oceânia. Então, as duas pronúncias, as duas escritas estão corretas, as palavras elas são aceitas. E o metafônico são características das palavras que, ao serem passadas para o plural, alteram uma vogal tônica fechada pela tônica aberta. Por exemplo, aí o O, pronúncia fechada O, e aberta O, apresentando o plural, quando ele apresenta o plural, que se refere à metafonia, a mudança do timbre de uma vogal tônica influenciada pelas vogais mais próximas. Vejamos alguns exemplos também. Como eu já falei para vocês, são essas mudanças do timbre da vogal por influência de uma vogal átona posterior. Aí temos aí caroço, que o plural fica caroços, fogo, fogos, olho, olhos, ovo, ovos. Então, essa pronúncia, essa vogal tônica, ela vai mudar no plural. E a cacoépia, como foi falado também lá no início, é uma pronúncia viciosa, que é o antônimo da ortoépia, ou seja, são os erros que acontecem. E só para finalizar, eu coloquei aí um exemplo de erros cometido pela cacoépia. Vou ler aqui para vocês. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Se Deus é por nós, nem a gramática será contra nós. Então, aí tá cometendo aí um erro de ortoépia e prosódia, como exemplo, que é chamado de cacoépia. Então, finalizamos nossa aula. Espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto, que também pode ser essa particularidade que eu apresentei para vocês, tanto da ortoépia quanto da prosódia. E até a próxima aula.